Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gente. Deixa eu pegar o fone para o som ficar mais alto. Eu esqueci de colocar o fone para que o som do vídeo não fique baixo, tá? No celular, tá? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, todo o domínio, para todos sempre. Amém. Eu estou gravando esse vídeo, gente. Como vocês sabem, quem está acompanhando o canal, está acompanhando ou o canal do YouTube ou o canal do Telegram, sabe que eu tenho sido atacada por satanistas, que eu tenho falado do meu testemunho, e que o Senhor tem dito para mim relatar algumas coisas a respeito do que os satanistas estão fazendo, tá? Então, eu venho aqui, o assunto aqui nesse canal é esse. A maioria dos assuntos vão ser sobre coisas, sobre situações que os satanistas vêm criando, tá? Então, se tem alguma pessoa que não gosta de ouvir desses assuntos, é melhor nem se inscrever no canal, porque o assunto é especificamente para isso, tá? Eu quero falar a respeito do que aconteceu no Ministério Edificar João Pessoa. Supostamente, porque eu não sei a verdade. Eu não perguntei a Deus sobre isso, o que exatamente aconteceu. Eu geralmente, gente, tem coisas que eu prefiro não saber, que eu prefiro não ficar especulando, não ficar perguntando a Deus, porque eu acho que eu não tenho nada a ver com isso. Mas, conforme as situações, a situação vai andando, o tempo vai passando e a situação vai se desenrolando, aí eu já vejo, dependendo como for, eu já vejo uma possibilidade de eu me manifestar e falar alguma coisa. Então foi o que aconteceu a respeito do Ministério Edificar João Pessoa. A princípio eu não queria falar nada porque eu pensei, eu não tenho nada a ver com isso, e então eu não sei o que realmente aconteceu, então eu não vou abrir minha boca para falar daquilo que eu não sei. Mas uma pessoa, um contato meu, mandou uns prints de alguns comentários nos vídeos que estavam falando a respeito do Ministério Edificar João Pessoa, falando que a irmã Solange, ela traiu o marido dela com um peruano, e falando também da Thalia, que a Thalia se envolveu em fornicação. E depois tem outros comentários falando que não, que a Thalia não se envolveu em fornicação, que a Thalia já estava cansada, estava querendo sair daquilo. Então é uma coisa que não dá para saber exatamente o que aconteceu. Então eu me privo de fazer algum comentário a respeito do que houve, porque não dá para saber. Porque de um lado, uma pessoa fala uma coisa, que a irmã Solange se envolveu com um peruano e traiu, caiu em adultério com ele, e a irmã Thalia também se envolveu com um jovem peruano e entrou em fornicação com ele. E o outro lado diz que só a irmã Solange caiu em pecado e que a irmã Thalia, na verdade, estava querendo sair do ministério faz tempo. Então não dá para saber realmente o que aconteceu. Eu penso que a atitude mais sábia que nós devemos ter, nós que estamos longe, que não estamos lá, é não fazermos comentários precipitados, não fazermos afirmações precipitadas. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra ociosa que sai da nossa boca. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Mas o que eu gostaria de falar foi sobre o que o Senhor falou comigo. O que realmente aconteceu no Ministério Edificar. A gente sabe que quem acompanhou, eu não vi todos os vídeos do Ministério Edificar, eu vi uma boa parte, mas não todos. Mas teve um vídeo que eu vi, alguns vídeos que eu vi, que a irmã Thalia, nas experiências que ela teve, ela fala que os satanistas iam procurar, que ela teve uma experiência, e ali, numa experiência, o satanista falava que iam entrar de qualquer jeito na igreja, no Ministério Assembleia de Deus, Ministério Unidos Vencemos, que é a igreja do Ministério Edificar.
Então existia ali uma ameaça dos satanistas entrarem de alguma forma no Ministério Edificar. E a Thalia compartilhou isso várias vezes no YouTube ou na rádio. Então, gente, por quê? Segundo o relato que eu ouvi, era uma ameaça dos satanistas porque a Thalia divulgava o que eles faziam, tudo que o Senhor Jesus revelava para ela em relação aos satanistas, o que os satanistas estavam fazendo nas regiões celestiais, porque a maioria dos arrebatamentos que ela teve, ela viu satanistas na região do céu. Então, eles estavam querendo vingança contra ela. E vou contar também uma experiência que eu tive aqui em casa. Eu tenho sido atacada por satanistas e eles realmente ficaram a primeira batalha espiritual que eu passei. 4 satanistas me atacavam. 2 eu tinha conhecido aqui no YouTube. Eram 2 mulheres que eu havia conhecido aqui no YouTube que se faziam de cristãs para me atacarem, e elas abriam também, elas tinham canais secundários e tinha outros satanistas que me atacavam nos comentários do YouTube. Por isso que o canal hoje é fechado para comentários, por causa disso, porque eu fui muito atacada aqui no canal, nos comentários, e não só eu, mas também os irmãos que acabavam comentando, porque quando os satanistas eles atacam nos comentários, eles não atacam somente a pessoa que está no vídeo, eles atacam também as pessoas que estão lendo os comentários, que estão comentando. Então, quando eles comentam alguma coisa que é mentira, e um servo de Deus vai e acredita, e aí divulga isso, isso também é ataque. A pessoa deixou-se, não vigiou e acabou sendo vítima de seta de satanistas. Então é isso. Eles comentam, eles fazem calúnias de pessoas, como eu já relatei a história da Léa Miranda, da irmã Léa Miranda, que eles estão atacando ela, do Nicolas Ferreira, eu acho que é Ferreira. Deixa eu confirmar aqui para ver se é Ferreira, gente. Peraí, eu escrevi o nome dele hoje. Freitas, eu não sei se é Freitas ou é Ferreira. Deixa eu ver aqui. Então, o Nicolas, aquele rapaz que se candidatou a deputado e ganhou a deputado lá de Minas Gerais, é Nicolas Ferreira, se eu não estou enganada. Ele também está sendo alvo de ataque de satanistas. Aquela foto que vazou, foi montagem que fizeram contra ele para defamá-lo. Os satanistas trabalham muito com a defamação. Tanto eles trabalham com a defamação mentirosa, que é fazer montagem de situações para defamar uma pessoa publicamente, como também eles tentam uma pessoa cair no pecado e depois eles espalham esse pecado, essa queda dessa pessoa, para defamar essa pessoa publicamente, para ela perder o crédito. Então, eles estão fazendo muito isso com quem fala a verdade, porque eles querem que as pessoas que falam a verdade, elas percam o crédito, a crença das outras pessoas que estão ouvindo. Eles querem fazer essas pessoas se passarem por ridículo, mentirosas, eles fazem essas pessoas se passarem por loucas, por fariseu, por várias coisas ruins, para que essas pessoas percam crédito publicamente e as outras pessoas não dêem ouvido a essas pessoas que estão falando a verdade. Eles trabalham com isso. E no caso, voltando no caso do Ministério Edificar, no decorrer de tudo isso daí, todos esses escândalos e os comentários, eu vi também alguns comentários, alguns vídeos, eu olhei os comentários, e tem comentários, gente, que me lembra muito a fala dos satanistas, porque faz mais de 2 anos que eu estou em batalha espiritual com satanistas, e eu já sei mais ou menos como eles falam, as palavras que eles usam. Então, tem comentários, gente, que nesses vídeos que estão falando do Ministério Edificar, que dá para perceber que existe um ataque de satanistas à imagem da irmã Solange, à imagem da irmã Thalia, à imagem do Ministério Edificar, para destruir o ministério. Muita gente vai falar assim, mas já está destruído. Não, não está destruído. A igreja existe, ainda as pessoas não tomaram uma decisão, pelo que eu vi nos comentários, tem pessoas que ainda não tomaram decisão se vão sair ou não, existem pessoas que saíram e existem pessoas que não sabem se vão sair ou não. E o foco desse vídeo é, não entre nesses comentários. Você que não faz parte do Ministério Edificar, você que não faz parte, que não viu, que não ouviu da boca da irmã Solange o que aconteceu, alguns comentários dizem que ela mesma confessou diante da
igreja, diante do marido, não sei diante de quem, mas dizem que ela confessou o pecado. Mas você que não viu, você que não esteve lá, abstenha-se de comentar, porque a gente pode estar cometendo erros nos comentários. Não estou defendendo a irmã Solange, não estou defendendo a irmã Thalia, não estou defendendo o pecado. Eu estou defendendo a mim mesma e a você que está aí, que muitas vezes se alimenta espiritualmente pela internet, para que você não caia no pecado de calúnia, no pecado de blasfêmia, porque os satanistas estão trabalhando muito com blasfêmia. Eu acredito sim que o Ministério Edificar veio de Deus, muitas coisas que foram pregadas no Ministério Edificar foram confirmadas para mim. O Senhor Jesus falou para mim que a roupa da mulher tem que cobrir o cotovelo, tá? Eu uso algumas roupas que não cobrem o cotovelo, porque eu estou trocando aos poucos, mas quando eu posso, eu compro umas blusas. Quando eu puder costurar com mais frequência, eu costuro. Quando eu puder costurar com mais frequência, eu vou comprar umas blusas, manga comprida, corto e faço a barra, faço manga 3/4, que é essa manga que o Senhor Jesus falou para mim. Confirma aquilo que foi falado no Ministério Edificar. Não, isso não é fardo, isso não é jugo. Isso é para proteção nossa no mundo espiritual. Confirma também a respeito do uso do véu, que foi revelado também para a irmã Thalia. O Senhor Jesus também falou para mim. No começo, quando eu tinha o canal Igreja Primitiva, isso já tinha sido revelado mais na palavra. Eu lendo a palavra de Deus, 7 meses, meditando na mesma palavra que fica em 1 Coríntios 11, quando fala do véu. Eu meditando nessa palavra, o Senhor me revelou na palavra que a mulher deve cobrir a cabeça quando vai profetizar, quando vai orar, quando vai ministrar, tá? Então, o Ministério Edificar também recebeu essa mesma revelação. Então, isso não é seita, não é seita, não é um tipo de seita que as pessoas imaginam, tá? Isso é mandamento de Deus. Para mim não pesa. Eu colocar o véu na minha cabeça, para mim não pesa. Eu usar uma blusa manga 3/4, para mim não pesa. Gente, pesado é ir pro inferno. Então, muita gente agora está dizendo, as pessoas estão dizendo que aquilo que elas pregavam não era de Deus. Então, eu estou dizendo que muita coisa que eles pregavam, pelo menos do que eu tenho entendido, era de Deus, porque Deus confirmou para mim. Antes de eu conhecer, eu nem conhecia, quando eu comecei a usar o véu, eu nem conhecia o Ministério Edificar. Na época, eu usava de qualquer cor, eu usava marrom, usava verde, usava até preto, eu já coloquei na cabeça. E o Senhor falou para mim que não, que nós não devemos pôr nada preto na cabeça e que o véu da mulher que vai orar, que vai profetizar, que vai ministrar, deve ser branco. Tá? A mulher pode usar chapéu de outras cores, mas no momento que a mulher estiver ministrando uma profecia, uma oração, outra coisa, tem que cobrir a cabeça com um lenço branco, tá? Então, isso foi confirmado através do Ministério Edificar. Então, gente, o que eu quero dizer, os escândalos, eles acontecem. A queda, da nossa queda, às vezes nós caímos em pecados. Nós caímos em determinados pecados, nós somos pecadores, nós somos falhos. É verdade que nós temos que nos arrepender e pedir perdão, mas mais do que isso, quando a gente cai em algum pecado assim, ou adultério, ou fornicação, algum tipo de pecado assim que a gente considera grande, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão, somos nós que temos ideia de pecado grande e pecado pequeno. Então, quando a gente cai nesses pecados e as pessoas ficam sabendo, gera um escândalo. Ainda que a gente se arrependa e que a gente busque a presença de Deus e que nós sejamos perdoados e que nós consertemos a nossa vida, ainda que a gente faça isso, houve um escândalo. E é por causa do escândalo que eu estou falando isso. Para que os irmãos não deixem que esse escândalo, que a gente não sabe muito bem exatamente o que aconteceu, os irmãos não deixem que isso, gente, leve os irmãos a falar o que não sabe, a falar coisas, a escrever nos comentários calúnias, às vezes de coisas que a pessoa não sabe, porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda a palavra ociosa que sai da nossa boca. E a Bíblia diz também aqui,
quando a gente fala daquilo que a gente não conhece, a gente fala sem sabedoria. Então, vamos abster de fazer comentários que a gente não sabe. E mais, assim como os satanistas atacaram a igreja Edificar, a igreja Assembleia de Deus, Unidos Vencemos, eles estão atacando todos os lados. Então é bom a gente ter cuidado com o que a gente fala, porque o ataque é geral. Então, a irmã Solange caiu, amanhã pode ser uma outra pessoa. Pode ser uma outra pessoa que julgou, que falou mal da irmã Solange porque ela caiu no adultério. Pode ser uma outra pessoa que julgou, que falou mal da Thalia por causa da situação. Pode ser uma outra pessoa que julgou, que falou mal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Unidos Vencemos. Pode ser uma outra pessoa, porque os satanistas estão atacando a igreja no geral. Principalmente quem é líder, principalmente quem está pregando, principalmente quem está falando de arrependimento, quem está falando de santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu percebi que existe um ataque à doutrina bíblica, que nós chamamos, muitas pessoas chamam de sã doutrina. Então, eu percebi que se levantou um ataque contra essa doutrina de usos e costumes. A doutrina de usos e costumes, ela vem de Deus, por isso ela está sendo atacada. Quem não se santificar interiormente e exteriormente não vai entrar no reino de Deus. Então, o diabo não quer, Satanás não quer que a doutrina de usos e costumes continue sendo pregada. Eu não sou do tipo de crente que fala bem só da doutrina de usos e costumes. A santidade tem que ser externa e interna. Tem que ser interna primeiramente, depois externar. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala para as mulheres não andarem com joias, com vestidos caros, com cabelo chamativo. A Bíblia fala disso, Pedro fala disso. Então, a doutrina de usos e costumes, ela é bíblica e vem sendo atacada por causa dos maus testemunhos, por causa até da queda de alguns irmãos. A doutrina de usos e costumes vem sendo atacada e vem levando muitas pessoas a dizer que é seita. Então, tem muitos comentários aí a respeito do que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus Unidos Vencemos, gente, que não são comentários proveitosos, são comentários até perigosos. E eu gravo esse vídeo para você que está vendo esse vídeo, não participe desses comentários. Em favor, para o bem da tua alma, não participem desses comentários. Se você quer olhar, você olha, vê e se cala. Ou então vai orar para saber de Deus, Senhor, é isso mesmo? Isso é verdade o que estão dizendo? Se o Senhor não te responder nada, então não fale nada. Agora, se o Senhor te responder, aí você fale alguma coisa sobre o que o Senhor te responder. Eu estou fazendo esse vídeo porque o Senhor falou comigo que a Igreja Unidos Vencemos, Assembleia de Deus, Ministério Unidos Vencemos, do Ministério Edificar, foi atacada por satanistas. Satanistas conseguiram entrar. Como eles ameaçaram muitas vezes entrar na igreja, eles conseguiram entrar. E por isso que houve todo esse escândalo, toda essa polêmica, tá? Então é isso, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.